a palavra de Deus nos mostra, lá em Lucas capítulo 22, a partir do verso 24, sobre algumas características da liderança e sobre algumas recompensas do líder, seja ele um diácono, seja ele um presbítero, seja ele um pastor ou um bispo, ou até mesmo um apóstolo. E a palavra diz, Lucas capítulo 22, verso 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Quem pode dizer graças a Deus? A Bíblia é verdadeira. Os apóstolos eram humanos igual eu. Os apóstolos eram humanos igual você. E o ser humano, ele gosta de competir, ele gosta de ter proeminência, é ou não é? Isso é da natureza humana. Então os apóstolos ali empolgados, debaixo do manto de Jesus, da unção de Jesus, eles começaram entre si discutir quem era o maior. Mas aí o Senhor sempre aproveitou os momentos para ensinar lições. E eu queria compartilhar algumas lições que o Senhor nos ensina nesse texto. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Ele falou, olha, na vida secular, na vida fora do reino de Deus, os maiores são aqueles que dominam e são aqueles que são considerados benfeitores. Mas você que se considera o maior no meu reino, tem uma perspectiva diferente. Veja agora o verso 26. Mas vós não sois assim. Fala comigo, na casa de Deus não é assim. No reino de Deus não é assim. Então aquele que se torna o maior, aquele que tem autoridade, não é para ele ser servido ou para ele ser prestigiado. É claro que nós sentimos uma grande alegria com o reconhecimento e devemos nos alegrar, em especial ser reconhecido na instituição tão séria e tão grande como a Igreja Apostólica Fonte da Vida, com tanta credibilidade na nação e em outros países. Mas o Senhor diz, olha, vós que me seguem, vós que sois apóstolos, vós que sois a minha equipe, não é assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. O Senhor não condena o desejo de crescer, o Senhor não condena o desejo de ser uma pessoa útil e uma pessoa que possa se destacar na casa de Deus. Mas Ele diz, não deixe isso dominar o seu coração. Você que é o maior, também tenha a consideração e o sentimento como você se fosse o menor. Para que você não intimide as pessoas, para que você não se imponha sobre as pessoas, mas para que todos sintam amados e valorizados na minha casa. É claro que há diferença de maturidade, é claro que há diferença de frutos, é claro que há diferença de unção dentro da casa de Deus. Quem concorda comigo, levanta a mão. Mas o Senhor fala, olha, você que tem sido ungido, você que tem sido levantado, você que tem sido abençoado, você que tem sido reconhecido, não deixa isso dominar o seu coração, como isso acontece na estrutura secular, mas que você continue com o seu coração valorizando aquele que é o menor, se considere como o menor também, não se imponha sobre ele, mas o valorize e o ame e se nivele com ele no amor de Cristo. E graças a Deus, nós temos visto esse modelo na nossa liderança maior, que é o apóstolo César Augusto. Agora no dia 20 de outubro, alguns pastores tiveram a oportunidade de estar lá. A Casa Juvenil Vida Nova, que é uma obra social da Fonte da Vida, que iniciou sem estrutura na casa do apóstolo, já restaurou centenas de jovens no Brasil, alguns estão até fora do Brasil, e muitos servem ao Senhor, e até hoje com a estrutura da igreja, a estrutura da Casa Juvenil é melhor,
é claro, ela já tem uma equipe de profissionais, ela já é mantida pela igreja, o orçamento da igreja consegue manter a Casa Juvenil lá em Goiânia. Mas eles estavam com a Kombi tão surradinha, quando o apóstolo ficou sabendo, ele falou para o financeiro: vamos comprar um micro-ônibus para a Casa Juvenil zeradinho. E fez um almoço de solidariedade e foi celebrar o aniversário dele lá. E quando eu vi o apóstolo cantando um rap que foi composto pelos meninos, eu vou pôr na rede social, quem segue aí a rede social? Aqueles jovenzinhos compuseram um rap falando da importância do trabalho, da fonte da vida, Casa Juvenil, que os levou a sentir amado e levou eles a conhecer a Deus, servir a Deus e não se marginalizar. Meu irmão, minha irmã, nós temos, é claro, respeito pela autoridade, reconhecimento e entender que tem níveis de maturidade diferentes, mas a nossa liderança é acessível, porque ela não se considera maior, ainda que ela tenha unção, ainda que ela tenha autoridade, ainda que ela tenha dons, ainda que ela tenha talentos, ela é acessível. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Então esse é o modelo que o Senhor nos mostra. Ele falou: olha, você é o maior, você quer ser o maior, você quer ser um apóstolo, você quer ser um bispo, você quer ser um presbítero, mas não deixe o título dominar o teu coração. E ele diz: aquele que governa, aquele que dirija, seja como quem serve. No padrão mundano, aquele que governa é servido. Na casa de Deus, aquele que governa, ele serve a igreja com amor. Ele serve em funções espirituais, em funções qualificadas que ele tem unção para realizar, mas o Espírito é abençoar, o Espírito é servir, o Espírito é edificar a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. E aí o Senhor continua dizendo: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que apesar que Ele tem um nome que está acima de todo nome, apesar da unção e Deus habita nele, Ele é próprio Deus da divindade, Ele falou: mas eu vim para servir. Meu irmão, os irmãos e as irmãs que estão sendo reconhecidos hoje, eu não falo isso para que eles realizem isso, eu falo isso reconhecendo que eles já fazem isso, que eles já têm servido com amor a igreja, os departamentos da igreja, seja no louvor, seja na pregação, seja na salinha das crianças, seja no ministério de jovens, seja no ministério de pré-adolescentes. Tem tanta ação ministerial na igreja, e esses irmãos serão reconhecidos hoje, diáconos, presbíteros, pastores. Eles já têm seguido esse modelo de Cristo, já têm servido a igreja. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Já tem esse caráter aprovado, já tem essa atitude aprovada. E o Senhor também fala: olha, você que quer ser líder, você que quer estar na minha casa, numa função, numa ação que você possa ter utilidade e possa ser reconhecido. Versículo 28, ele falou: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele fala: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações, nas minhas aflições. Meu irmão, a nossa caminhada cristã tem fases, e a caminhada cristã também da igreja tem fases. O apóstolo sempre ensinava aos obreiros: a vida cristã é como se fosse uma roda gigante. Quando você está lá em cima, sendo usado por Deus, não se ensoberbeça. Mas de vez em quando a roda gira, e outro fica lá em cima, e você se sente lá embaixo. Mas não pense que você é inútil. Isso faz parte do amadurecimento, isso faz parte do crescimento cristão. E o Senhor falou: olha, aqueles que caminharam comigo
e não me abandonaram no momento das perseguições, no momento das aflições, no momento das dificuldades. Esses irmãos estão sendo reconhecidos hoje. Alguns estão conosco há 5 anos, outros há 10 anos, outros há 15 anos, mas todos certamente têm mais de 4 anos conosco, e eles são fiéis, eles são leais, eles têm permanecido servindo a igreja, uma igreja que já tem caminhado e está consolidada no Brasil e fora do Brasil, mas uma igreja que passou momentos de pressão, de aflição, e nós sabemos que esses irmãos não estão atrás de sucesso nem de vitrine, mas eles estão atrás de ser servos de Cristo, numa obra abençoada, numa obra correta, numa obra que tem um crescimento contínuo, que é a igreja Fonte da Vida. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? E a boa notícia, a última provação que nós passamos, o apóstolo, uma pessoa que foi usada para ministrar tanta cura no Brasil e fora do Brasil. Há 3 anos atrás, ele teve que se internar e fazer um tratamento de um câncer no osso da sua perna. Mas a igreja esteve ao seu lado, a igreja intercedeu, a igreja não abandonou. E você que tem sido fiel e passou as aflições, você será reconhecido e você terá porção dobrada da unção na sua vida, em nome de Jesus. Mas a boa notícia que eu tenho é que segunda-feira agora, ele voltou lá, já é o 3º ano, se não me engano, daquela rotina. E a médica falou: o senhor está totalmente curado. E eu vou dizer, o senhor está com a saúde a todo vapor. Então eu falo para o seu irmão, se prepara, porque o apóstolo está a todo vapor, e nós vamos correr muito mais. Quem vai correr muito mais? O apóstolo vai pregar na Europa, depois vai para Israel, depois ele prega nos Estados Unidos, depois ele prega em Goiânia, depois ele prega em São Paulo, depois ele prega em eventos fora da fonte, e não para, e não para. Esse é o nosso modelo. Fala para o seu irmão, esse é o nosso modelo. Tem gente que chega aos 60 e quer aposentar. Nos 60 nós estamos começando a fluir com mais maturidade, com mais autoridade. Quem vai chegar e está a todo vapor? Quem vai caminhar a todo vapor com o apóstolo César? Então esse é o objetivo de reconhecer os líderes, para que a igreja possa continuar desenvolvendo o seu trabalho. Então o versículo do Senhor fala: olha, vós que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, nas minhas provações, vós que não me abandonaram. E aí no versículo 29 vem algo maravilhoso: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então estou falando agora com os nossos diáconos, nossos presbíteros, nossos pastores. Deus está confiando a você uma nova unção. Deus está confiando a você uma nova patente. Deus está confiando a você uma nova autoridade, porque você tem servido, você tem amado a casa de Deus, você tem permanecido fiel, e o Senhor quer compartilhar com você a autoridade apostólica que está sobre a fonte da vida, para que o seu ministério possa fluir e ser eficaz. E ele diz: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Quem pode dizer glória a Deus? Teu esforço, tua dedicação, teu sacrifício, o título que você recebe, o reconhecimento que você recebe, e também mais do que tudo isso, nós temos uma mesa farta que o Senhor compartilha com aqueles que o amam, com aqueles que o servem, com aqueles que se sacrificam em favor da obra dele. O líder tem que entender que a ação dele é sacrificial. A ovelha, ela não entende isso. A ovelha, ela quer receber. A multidão, ela quer receber e ela vai embora, e só vem na crise. Mas o líder, ele tem um coração para servir, para fazer a obra de Deus. E a nossa herança é comer e beber na mesa do Senhor, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Meu irmão, eu queria
que todos que estão aqui, alguns podem estar visitando, amigos, familiares, talvez você não tenha dimensão, eu acho que os nossos pastores e presbíteros, alguns já têm, não sei se os diáconos têm, mas o fruto do ministério do apóstolo, a Igreja Fonte da Vida, que foi oficialmente iniciada em 1994, 23 anos. É uma obra que tem crescido graças à colaboração daqueles que se uniram com o apóstolo na visão apostólica. Nossos bispos, que são dezenas de bispos no Brasil e fora do Brasil, nossos pastores, que são milhares de pastores, nossos presbíteros também, nossos diáconos são inumeráveis. E a Fonte da Vida hoje é uma igreja que está estabelecida em 4 continentes. E ela está realizando conferência nacional nos Estados Unidos já há 15 anos, conferência nacional na Europa já há 6 anos, conferência na África, e nós não vamos parar ainda não. Prepara, porque Deus está te ungindo, e se o Espírito te enviar, você será enviado para as nações. É uma igreja também que está estabelecendo a ação evangelizadora através dos meios de comunicação, que o Senhor nos deu a graça de ter um canal aberto em algumas cidades do país, na capital de Goiânia, e ele está em satélite em todo o Brasil, ele está na internet acessível em todo o mundo. É uma igreja que tem a graça também de levar o Evangelho através da FM, e é uma igreja que tem a graça de realizar obra social, como a Casa Juvenil Vida Nova, como a Fundação Ministério Comunidade Cristã, e também como centenas de ações sociais que são feitas na Regional Fonte da Vida. Então, é uma obra consolidada, abençoada. Falo para o seu irmão, parabéns, meu irmão. Tu está sendo reconhecido numa instituição que tem muito o que mostrar. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Fruto da visão apostólica, e o apóstolo lançou agora o livro Impacto Apostólico, que representa esta visão e que já está esse fruto acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Então esse fruto só existe pela colaboração, o sacrifício, a dedicação, o esforço de cada pastor, cada pastora, cada bispo, cada bispa, cada diácono, cada presbítero e os obreiros e todos aqueles que colaboram com a Fonte da Vida. Mateus 28, verso 18, pode projetar para nós? 18 e 20, o que a palavra diz? Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu irmão, quantos aqui tiveram a oportunidade e a alegria de ser batizado na Fonte da Vida? Quem teve essa oportunidade? Levanta a mão. Fica de pé quem foi batizado na Fonte da Vida. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. E de fazer discípulos de todas as nações. Agora quem podeis assentar? Amém? Quem se uniu à visão do apóstolo César Augusto na Fonte da Vida, mesmo que não foi batizado na Fonte da Vida, agora fica de pé. Deixa eu ver, fica de pé. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Graças a Deus. Podeis assentar. Agora quem é de outras denominações, também abençoada, e está nos visitando, fica de pé. São nossos irmãos em Cristo ou de outras igrejas também. Tem alguém? Fica de pé, que vieram prestigiar amigos, familiares. Vão aplaudir bem forte. Que Deus te abençoe. Somos juntos com você, um só corpo em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Meu irmão, agora eu não podia deixar de ler outro texto. Quem pode me dar mais alguns minutinhos? Deixa eu ver, levanta. Depois, o pastor Juscelino está aí. Depois o pastor Juscelino, não agora, a hora que eu estiver terminando,
ele vai vir aqui, nós vamos pôr o púlpito ali, e ele vai chamar primeiramente os diáconos. Mas abre agora comigo em Filipenses capítulo 2, verso 5. Um alerta que eu quero trazer para todos nós, pastores, veteranos, bispos veteranos, ou os novatos que estão sendo acrescentados agora na equipe. Jesus nos ensina o seguinte: tendes em vós, Filipenses 2,5, tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhança dos homens, e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e morte de cruz. E a palavra diz: olha, quando você fizer tudo o que Deus mandar, não deixe o seu coração ensoberbecer, que você declare: eu sou um servo inútil, porque eu fiz somente aquilo que foi mandado. E a palavra nos mostra, meu irmão, minha irmã, nós temos que vigiar, porque quando você está sendo usado por Deus, quando nós estamos sendo usados por Deus, o perigo é nós deixarmos o título ser mais importante do que Deus e o serviço e a obra de Deus. Não deixe o título se tornar um tropeço na sua vida. A palavra diz que Jesus se esvaziou e ele assumiu a figura humana e ele foi obediente até a morte. Orgulho, vaidade não tem espaço na vida de um líder cristão. Por isso que antes da pessoa ser reconhecida, ela não basta fazer bem feito, ela tem que fazer bem feito por alguns anos, porque o neófito não tem essa maturidade. Aquele que é novo na fé é como Pedro. Jesus falou: bem-aventurado é Simão Barjona, quando ele deu uma dentro, né? Ele falou: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Pedro se exaltou, ele estava em treinamento ainda, estava sendo treinado para ser um apóstolo. Aí a palavra diz que Pedro se exaltou e mais tarde ele quis aconselhar Jesus. E ele falou: mestre, não fale isso, nós vamos estabelecer o Senhor como rei, o Senhor vai governar Israel, o Senhor não precisa ser crucificado. E ele falou: afasta de mim, Satanás, porque não cuida das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Meu irmão, Deus te trouxe aqui, Deus nos trouxe até aqui, porque nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para glorificar a Deus, para engrandecer a Deus. Não podemos deixar a bênção de Deus, aquilo que Deus faz através de nós, destruir a nossa fonte, que está na presença dEle. E a palavra diz que aquele que se humilhou, olha o verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então fala comigo: esvaziar, humilhar, tomar a minha cruz, me levará a ser exaltado por Deus. Quem quer ser exaltado por Deus? Quando você é exaltado por Deus, até os teus adversários, eles rangem o dente, mas eles reconhecem. Porque Deus está na sua vida, a unção de Deus está na sua vida. Então eu queria dizer umas palavras de encorajamento para encerrar. Primeiro, Filipenses 1,6, aos diáconos que já estão conosco e aqueles que serão reconhecidos, aos pastores que já são e aqueles. A palavra que Deus tem para você, que Ele me deu hoje à tarde, saiu do trono. Filipenses capítulo 1,6. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor?
Essa é a palavra, meu irmão. Quando você entende que Deus te levanta para servir, e quanto mais Deus te usa, você não deixa esse sentimento dominar o teu coração, mas você continua servindo. E a palavra diz: Deus começou a boa obra. Eu vou te dizer, a fonte da vida já passou por muitas tempestades, mas Deus sempre tem levantado mais forte, mais robusta, mais segura e mais sólida. E assim também será. Você que está agora acompanhando a nossa equipe, não tenha medo da retaliação, não tenha medo do inimigo. Aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso e Ele vai completar ela na sua vida, em nome de Jesus. Outra palavra que Deus me deu para compartilhar com você: não temas. Às vezes você que está sendo reconhecido, pensa assim, mas será que eu vou continuar fluindo? Será que eu serei envergonhado? E agora haverá uma cobrança maior, as pessoas vão olhar para mim. Mas olha o que Deus diz para aquele que serve a Ele: mas tu, ó Israel, servo meu. Quem é servo de Deus diz aleluia. Fala: o meu Deus está falando comigo. E a palavra diz: descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e te chamei dos cantos mais remotos. Não importa de onde você foi tirado, Deus te chamou, Deus te buscou, e Ele trouxe você com o amor dEle e com o poder dEle. E Ele falou: a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Quem recebe isso diz glória a Deus. Quem já é servo de Deus, quem já é obreiro na casa de Deus, independente da graduação, você vai dar um glória a Deus. Eu vou declarar e você vai tomar posse. O Senhor te diz: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Levanta as duas mãos de novo, eu vou ler de novo. Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Meu irmão, Ele começou a boa obra, Ele não vai te decepcionar. E Ele falando: olha, eu te escolhi e eu não te rejeitei. E Ele tem mais, olha o que Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Quem recebe diz amém. Quem recebe diz glória a Deus. Então a hora que eu terminar de ler a frase, você vai tomar posse. Ou você vai falar amém ou glória a Deus, você vai dar um júbilo. O Senhor declara: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te apavores, porque eu sou teu Deus. Agora levanta as mãos, o Senhor te diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aplaude ao Senhor. Aplaude mais forte. Fala: Ele é fiel. Ele me chamou. Ele me tirou dos lugares, das extremidades da terra, e Ele me ungiu, e Ele me sustenta com a sua destra fiel. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. Fala para o seu irmão: você é pequenininho como uma formiga, mas com Cristo você é maior que Golias. Oh, ainda que nós somos pequenininhos, Deus é maravilhoso. Tem mais. Quem quer mais? O Senhor diz: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Agora presta atenção. Fala para o seu irmão: presta atenção. É para você que está servindo a Deus. Ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. O inimigo se levantou, ele será envergonhado e você será honrado.
ele será confundido, e a paz e a segurança de Deus vai te guiar, e a luz de Deus vai brilhar no teu caminho. Eis que envergonhados, confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Depressão, angústia, medo, pânico, aquilo que te atormentou, aquilo que te feriu, aquilo que fala, e agora você é um diácono, e agora você é um pastor, e eu vou me levantar, e eu vou te derrubar, pois o Senhor diz, esses demônios, eles já caíram, e não se levantarão mais, em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor bem forte. Mais um texto que o Senhor me deu para você, que vai ser reconhecido hoje. Hebreus capítulo 10. Oh, aleluia. Hebreus 10, a partir do verso 35. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Fala, minha confiança, o que Deus me designou para fazer, farei com fidelidade ao meu Deus, à minha igreja, com esforço, com sacrifício, e eu terei uma grande recompensa. E ele diz, com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a promessa de Deus, a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Agora eu vou ler e você vai repetir. Fala, nós, porém, estamos aqui esta noite e nós declaramos bem forte, nós não somos dos que retrocedem, somos da fé para a conservação da nossa alma. Quem pode aplaudir?